Tá, eu tenho que autorizar, é isso? Tá, Vai tá dando aparecer. certo. Já Já tá foi. gravando, né? Sim, tá gravando. Vamos Ótimo. que Então vamos. vamos começar então. Mando um abraço aí para vocês e um abraço a todos que vão ouvir a gravação depois também. Assistir a gravação, perdão. Eu fiz eu tinha feito um roteiro que contemplaria o que eu tinha pensado, o que eu falei ontem, que era uma espécie de, que foi, né, que foi uma espécie de estudo de alguns textos notáveis em primeira pessoa e que transformaram a questão da literatura, dando uma nova roupagem para o narrador, né, como a gente viu ontem, que era uma questão do narrador ser contaminado, talvez a palavra contaminado, se a gente tirando qualquer aspecto negativo, né? O narrador ser contaminado por um corpo que vai surgir para além do livro, né? Ou por muitos corpos, os vários corpos, como a gente viu no livro do Edward Lois. Em primeiro lugar, eu tinha pensado em falar do mesmo caso no Brasil, né? Por uma espécie de pudor, como eu sempre faço, não sei se a palavra pudor é a melhor, nem sei se eu sou uma pessoa assim cheia de pudores, mas por uma espécie de microelegância, por assim dizer, eu tinha pensado sempre eu evito um tanto quanto falar do meu trabalho, menos que o assunto surja por alguém que não seja eu. Não é? Então, eu não falaria do meu trabalho, eu falaria de alguns outros livros muito contemporâneos que estão surgindo no Brasil nesse momento, não é? Eu chamaria a atenção para um livro que eu acho que está mais ou menos à minha altura aqui, mas é porque as minhas estantes ficam atrás do computador. Tem estante atrás que não cabe e eu não consigo nem sentar ali atrás, mas o livro deve estar aqui. É um livro muito importante nessa questão da literatura contemporânea em primeira pessoa, publicado justamente por uma pessoa ligada à dança e ligada à performance também, que é aquele rapaz, o Wagner Schwartz, não é isso? Que fez aquela performance, né? Numa. Se vocês se importarem, eu vou pegar o livro, porque eu já vi até onde ele está. 3 segundos. Esse livro aqui, né? É, não é? Ah, eu acho que todo mundo, vocês estão aqui devem conhecer, mas como vai ficar uma gravação, é importante, eu acho importante mostrar, não é? A nudez da cópia imperfeita, do Wagner Schwarz. É um livro que acabou de sair. Eu vi no Instagram que os eventos de lançamento terminaram ontem, né? Então, realmente é um lançamento imediato. Eu tenho a impressão que esse é um livro importante, mas o que eu ia falar desse livro de ontem, o que eu falaria para hoje, é que esse livro ele percorre um caminho contrário ao caminho que eu tinha mostrado ontem, que é o caminho de haver um texto, não é isso? Há um texto, há uma obra literária, e de repente, por conta dessa obra literária, surge um corpo, né? Surge um corpo ou vários corpos, é como a gente tinha visto concluído ontem, surge um corpo fora do texto. Esse livro, né, eu acredito que isso seja um valor estético, esse livro é o contrário. Primeiro havia um corpo, né, um corpo de um performer, né, de um dramaturgo que sofreu uma violência realmente muito grande depois de fazer a sua performance, e passou vários anos sofrendo essa violência, o assédio moral de grupos de extrema direita, né? Depois que essa violência arrefeceu, e também para tratar a violência que esse corpo sofreu, né? Esse performance escreveu o livro. Ou seja, o livro faz o caminho contrário do corpo fora, ele vem e surge depois um livro, né? Eu pretendia apresentar o trabalho de pelo menos outros dois autores, né? Um autor que chama Tiago Ferro, o livro é O Pai da Menina Morta, em que há um narrador que escreve sobre
né, sobre a morte da sua filha mais velha, que é uma criança, né, uma criança de 10 anos que morre, e o narrador, e portanto nós temos esse corpo, o corpo prévio à obra, não é? E o narrador ele busca compreender lidar com esse luto depois dentro da obra, de novo fazendo esse caminho contrário. Eu chamo O Pai da Menina Morta. É um livro muito impressionante também, é um livro é um livro muito forte, né? Em resumo, mas eu iria apresentar essa novidade brasileira, todos os livros muito contemporâneos. Eu pretendia apresentar esses livros fazendo o caminho contrário. Mas como ocorreram ontem diversas perguntas sobre os meus próprios livros, não é? E como eu não tenho nenhum problema em falar sobre os meus livros, em responder a questões e a dialogar sobre eles, eu só não faço isso. Eu faço isso quando eu sou convidado, e esse é o assunto do convite, ou quando alguém comenta antes. Como houve várias perguntas, né? Eu troquei o assunto e eu vou falar também, eu vou tentar fazer uma espécie de apresentação do meu trabalho, sendo que eu compreendo o meu trabalho como, de fato, a partir de um determinado momento, esse trabalho envolve, sim, a presença de corpos, não é? Corpos que são externos a ele, corpos que são externos a ele, né? É, ocorre que eu só para eu ir apresentando, né? Eu fiz eu cometi um pequeno erro, mas eu já vou corrigir esse erro, que é eu tinha prometido para vocês, né? Ah, eu tinha prometido para vocês a sentença. Onde estão? Eu tinha prometido para vocês a sentença do Eduardo Cunha, mas essa sentença eu não consegui encontrar diretamente. Quem sabe eu consiga, e aí eu queria muito ler para vocês também essa sentença. Já localizei, tá ótimo, então. Então, tinha ficado no outro dispositivo. Enfim, eu comecei a escrever um grupo de livros no início do ano 2000. O meu primeiro livro é publicado no ano 2000, né, exatamente na entrada do século. Eu posso ser considerado um desses baby boomers do século, né? Eu publiquei, o meu primeiro livro sai no ano 2000. É um livro, eu era jovem naquela época. De lá para cá já se passaram 23 anos, né? Mas enfim, é um livro que eu lido com uma criança que mora nas ruas, né? Um chamado morador, menino de rua, que gostaria de aprender a ler. Gostaria de aprender a ler e a escrever. Eu só quero passar por esses livros para fazer esse percurso mais organizado. Eu publico um segundo livro. O meu primeiro livro não tem nenhuma repercussão, nem a mais remota repercussão. Deve ter vendido só realmente no lançamento. Minha mãe comprou uns 20, assim, os meus parentes foram ao lançamento, meus amigos. Vendemos algumas coisas no lançamento, depois o livro não tem nenhum tipo de. Não causa mais nenhum interesse. Eu faço um segundo livro, paralelo a uma carreira acadêmica que eu achava que eu iria desenvolver, mas que eu não desenvolvo posteriormente. Mas o meu segundo livro, chamado Duas Praças, vejam só, ele lida com uma jovem moça argentina, ou com o corpo dessa moça que desaparece. Né, que desaparece. Esse livro, Duas Praças, hoje esses dois primeiros livros estão fora de catálogo, né? Esses livros estão fora de catálogo, mas podem ser encontrados por aí, né? Esse segundo livro, Duas Praças, surpreendentemente, ele tem uma excelente recepção.
ele vai elogiado, ele começa a ser elogiado aqui e ali, vira finalista de alguns prêmios e, apesar da minha idade, menos de 30 anos, eu acabo inclusive ganhando um prêmio bastante importante com esse livro, né? Depois disso, é o narrador do livro ali, são dois livros com narradores convencionais, por assim dizer. Depois disso, eu volto para um terceiro livro, né? Publico um livro chamado O Livro dos Mandarins, né? Que é um livro um pouco mais volumoso, que lida. Eu achava que naquele momento o mundo, assim chamado mundo corporativo, não fazia parte da literatura, ele não ali não funcionava, não tinha funcionado como personagem de literatura, então eu publico o livro dos Mandarins, que é um livro também de narrador convencional, com uma série ali de questões, né? Nesse momento que eu tô escrevendo, deve ser mais ou menos 2008, por aí, eu já tinha tomado contato, eu estava tomando contato muito enfaticamente com aquela ficção que eu apresentei ontem, não é? Com a ficção com que eu lidei ontem, eu estava estudando muito dessa ficção, né? Eu estava lidando muito com ela eu comecei a ter o sentimento, né? Eu comecei a ter o sentimento de que os meus próprios livros não estavam me satisfazendo muito, né? Eu queria tentar produzir alguma coisa que chamasse um pouco mais de atenção, não no sentido do reconhecimento, porque reconhecimento eu já tinha àquela altura, né? Eu era muito jovem, mas tinha ganho alguns prêmios, enfim, estava fazendo uma obra coerente, mas eu não estava satisfeito com um resultado, por assim dizer, estético ou algo do gênero, né? Com resultado. Eu queria produzir coisas mais próximas a um movimento artístico que eu julgava mais notável, que era esse movimento artístico, e eu repito, foi o que a gente fez ontem. E então eu desenvolvi uma espécie de como eu posso dizer, novo ideário estético para mim mesmo, baseado nas leituras que eu estava fazendo, desses textos em primeira pessoa, muito relacionados em parte à literatura francesa, né? Acabei bastante influenciado por uma certa literatura francesa, alguma literatura latino-americana, enfim, por todo esse manancial de textos, né? Até que eu percebo, né, eu noto também que eu estava com uma certa necessidade de trazer para o papel, lidar com o papel, com algumas questões da primeira pessoa, do narrador, que envolviam também o meu entorno. Eu comecei a escrever alguns contos que estão publicados no meu livro de contos Concentração, se chamam Fisiologias, não é? Fisiologia da solidão, uma série de questões em que eu lidava com alguns acontecimentos e com alguns como eu posso dizer, entreveros da vida fora da literatura. Até que então eu publiquei o romance O Céu dos Suicidas, né? O Céu dos Suicidas que sai no ano de 2011. O Céu dos Suicidas marca uma virada bastante consciente, não é uma virada bastante organizada e planejada no projeto estético que eu estava desenvolvendo. Até o romance Divórcio, tudo que eu planejei no sentido estético, estou dizendo, não estou dizendo no sentido da recepção, mas no sentido estético, deu certo. Não deu certo no sentido de que os objetos tiveram uma espécie de repercussão que era, para mim, mais ou menos planejada. Um divórcio não exatamente, mas no Céu dos Suicidas, não é? No Céu dos Suicidas eu produzo ali um livro que o narrador tem o mesmo nome que o autor, né? Os dados históricos são todos dados históricos reconhecíveis, bem como outros padrões de informação, né? Ali há várias informações que são reconhecidas. O livro lida com um suicídio daquele que seria um amigo muito próximo do narrador, não é?
que eu ainda tenho esperança que o Tono irá levar para os palcos, né, da dança, coisa que ele já pensou uma vez e deveria continuar pensando, na minha opinião. Mas enfim, essa Ricardo, é só. Ricardo, Oi? ontem, depois da live, a gente ficou, eu, Tony e eu, ficamos discutindo essa questão do suicídio, né? Que dentro das religiões é um tabu, né? Isso. E de qualquer forma, pensar no suicídio, independentemente das religiões e desses tabus que eles trazem, é um exercício muito forte, onde a gente vai se aprofundando na questão e não encontra respostas, né, para a Não, questão. isso. E nem justificativas, nem validamos a possibilidade de que isso seja adequado para quem comete o suicídio de direito, e nem do outro lado. A gente não consegue também julgar essa questão. Então, ficamos muito intrigados com essa questão ontem do suicídio. Fomos passando pelas religiões, pelo espiritismo, o que significa, pelo candomblé, o que significa, pelo cristianismo, Isso. o que significa que a gente, a cada vez que a gente escrutava e investigava, mais confuso ficávamos sobre essa questão. É uma questão muito vasta, né, de que suscita muitas outras questões também, né? Eu queria depois que você falasse do seu livro, você pudesse dar essa perspectiva da sua visão também, exatamente sobre o suicídio, a questão do suicídio, se puder. Claro, na verdade, o que você descreveu, o que você acabou de descrever, é o constrangimento do narrador. Porque o que ocorre com o narrador? O narrador é um estudante universitário, jovem, né? Que tem um grupo de amigos ali que acabou de sair da universidade, ou seja, está naquele momento o primeiro ano do resto de nossas vidas, não é? Está ali começando uma vida fora da universidade com aquele grupo de amigos quando um deles, né, quando um dos amigos tira a própria vida. E o narrador começa a entrar numa espécie de looping emocional, porque ele lida justamente com essas questões, Maurício, que você apresentou, que são os seguintes: bom, eles vão organizar os funerais e o padre fala, olha, na Igreja Católica não dá, não vai poder ser na Igreja Católica, porque é um pecado, enfim. Ele começa a entrar nessa crise, que é o seguinte, quer dizer, então, que o nosso amigo não vai para o céu. Não é? Então, e a partir dessa percepção, ele começa a girar numa espécie de torvelinho emocional com muitos altos e baixos, inclusive também sem tentar compreender, né, sem tentar compreender exatamente o que tinha acontecido com o amigo, né, até a solução final que ele busca. Enfim, para redigir o livro, eu fiz uma pesquisa grande sobre essa questão, não é? O suicídio foi um suicídio também, de fato, enfrentado por mim e pelo meu grupo de amigos naquele momento, não é? Cada um teve a sua forma de lidar com isso. Há um movimento curioso e interessante. A minha obra, isso continua dizendo ao que você perguntou, a minha obra, até esse livro, ela era uma enorme unanimidade. Realmente eu era elogiado por todos os lados. Eu posso dizer para você que uma parte desse nosso grupo de amigos desaprovou o livro Céu dos Suicidas, não desaprovou por razão literária, desaprovou por achar que eu estava expondo uma dor, é, eu estava expondo certas intimidades, né? As pessoas chegaram, inclusive, a ir às redes sociais, né? Reclamar quando chegou o momento do lançamento do livro, né? A questão dos nomes, os nomes usados, o nome do nosso amigo que tinha tirado a própria vida é o nome que eu uso no livro, enfim, que eu fiz aquilo e houve essa foi uma surpresa, eu devo dizer, não era, eu nunca lidei com as intenções dos leitores, mas respondendo a sua questão, esse não é só um tema tabu, é um tema hiper tabu, não é hiper tabu. Mas continuando, é esse o tema que são os temas
hiper tabu, super, hiper, ultra tabus, que eu acho que a arte tem que enfrentar. Né? Essa é a minha opinião. Perdi amigos, a literatura me faz perder uma quantidade muito grande de pessoas próximas, né? Mas eu não me importo com isso também, porque ela também me aproxima de muitas outras, né? Então, isso eu já aprendi. Mas os amigos achar, muita gente acha, por exemplo, esse grupo de amigos, que o suicídio não é um assunto de que se fale. Né? Olha, não é um assunto que se lide, isso é, afinal de contas, uma questão de foro íntimo. Olha, questão de foro íntimo ou não, não é? O suicídio ele é também muitas vezes uma questão social, não é? Uma questão social. Então eu posso dar um exemplo que na verdade não entrou no livro O Céu dos Suicidas dessa forma, mas que entra de uma outra forma. Nós vivíamos todos ali no ambiente universitário. Era esse o grupo que vinha da Unicamp, né? Esse nosso amigo, que infelizmente no final tirou a própria vida, ele era do grupo dos mais, como eu posso dizer, dos com menos posses, por assim dizer. Por exemplo, eu fui à universidade e eu fui sustentado durante o próprio curso pela minha família, pela minha mãe, não é, que me mantinha numa república. Eu trabalhei também, eu trabalhei porque, enfim, a gente vai lá, a gente trabalha e eu ganhava uma parte do meu sustento, mas outra parte minha mãe. E tudo que me faltava, minha mãe cobria, né? Então eu não tinha nenhum tipo, como desde sempre toda a minha vida, eu não tinha nenhum tipo de sombra de uma necessidade muito grande. Esse nosso amigo não era assim, né? Ele não vinha de uma família realmente extremamente pobre, ele tinha uma irmã bem colocada na vida, que às vezes ajudava, mas ele era uma pessoa que tinha que trabalhar desde o início, né, das coisas. E ele, veja você, ele tinha, além do talento para letras, ele tinha um talento para culinária, não é? Um grande talento para culinária. Ele fazia doce. E para poder sobreviver no curso de letras, ele começou a produzir chocolate. Não é? E ele começou a vender os chocolates. No início, ele vendia para a gente comprava para ajudar, só que os chocolates eram realmente bons. E ele começou a comerciar esses chocolates no grupo de comerciantes um pouco do bairro. Então, ele entregava para os comerciantes, ele ganhou dinheiro com isso. Ele simplesmente estudava com ganhou dinheiro. Teve uma certa altura que ele contratou uma pessoa para fazer um transporte para ele dos chocolates. Aí o orientador, ali, uma pessoa, ele já estava fazendo mestrado, que ele não terminou, o orientador chegou e falou assim: olha, ou você vai para a biblioteca ou você vai para a cozinha, você tem que decidir. Não é? Ou seja, cometeu uma violência muito grande, que era uma violência social, porque ele cozinhava para viver, né, para poder sustentar o curso. O orientador cometeu essa violência, né? Enfim, nosso amigo sofrendo esse assédio, ele parou de produzir os chocolates dele, continuou ali vivendo e arrumou um serviço. Quando ele arrumou um serviço, um trabalho de professor, de novo, ele foi bem sucedido no trabalho inicialmente, porque ele foi contratado por uma das melhores escolas de Campinas. Dessas escolas que pagam salário digno, enfim, tratam bem, ele começou a trabalhar. Só que depois de 6 meses, ele começou a ter crise no emprego, né? Uma série de crises no emprego. E o que o levou ao constrangimento psiquiátrico final dele foi a crise no emprego. No emprego, ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o suicídio, embora seja de fato, tenha uma parte de foro íntimo, ele tem uma parte que é social, né? Ele tem uma parte que é ligada realmente a ausências de uma série de anteparos, que são anteparos políticos, que o Estado deveria fornecer. Né? Ele teve um tratamento muito precário também, embora ele teve, mas não foi um tratamento do nível que ele merecesse. Então, como eu estava dizendo, ainda que o suicídio envolva uma série de questões diferentes, ele é um problema social também, ou seja, de novo justifica-se que ele seja assim tratado pela arte, na minha opinião. Né? Agora, o livro causou essas reações e o livro defende ali o suicídio no Brasil. No Brasil, ele é algo absolutamente voltado, inclusive para a democracia, por conta do caso do Vladimir Herzog, não é? Que é um caso, o caso do Vladimir Herzog é o caso que
é um caso que marca um certo início de abalo para a ditadura, né? Quando a justiça, ainda naquele momento, reconhece a mentira da ditadura, enfim, uma série de coisas. Então, tem esse viés, que é um viés que eu acho importante. Agora, o livro causou, sim, muito embaraço em determinados grupos, porque o livro defende, não é? O livro defende uma possível dignidade de quem se suicida, né? Uma possível dignidade de uma pessoa que resolve tirar a própria vida. Respondendo a sua pergunta ainda, Maurício, é mais ou menos o que eu penso, não é? Eu acho que sim, há uma possível dignidade, não é? Há pessoas, inclusive no sentido psicológico, mas também psicológico, que julgam que se trata de exclusivamente covardia, não é? Eu não concordo com isso 100%. Eu acho que há muitos casos diferentes, não é? Não concordo que necessariamente haja covardia nesse ato. Agora, continuando, pensando, como eu disse, eu sou inteiramente amador nisso. Como levar isso para um espetáculo de dança, eu não tenho nem a mais remota noção, né? Mas aí não é comigo, né? Não é comigo, mas enfim, como eu disse, eu acho que agora as religiões são muito diferentes entre si, né? Com relação entre esse assunto. Há um cristianismo, uma boa parte do cristianismo que recusa o suicídio e pronto, não é? Como um dos seus pecados mais piores pecados que possam ser cometidos. Há algumas outras religiões que são bem benevolentes com o suicídio, isso é perigoso. Algumas delas, por exemplo, certo islamismo, que coloca do suicida da guerra pelo Islã, coloca ao lado direito, não é, de sua deidade. Se pediu a minha opinião, eu acho isso realmente uma coisa extremamente reprovável, não é? Enfim, não vejo o judaísmo junto com o cristianismo condena muito isso. Eu tendo citado esse momento da história do Brasil, não é? O Vladimir Herzog foi também um ato de muita coragem de determinados grupos da comunidade judaica paulistana, que recusou a aceitar que ele tinha se suicidado ainda naquele momento e enterrou Vladimir Herzog no que eles chamam de Campo Santo, não é? Que é onde as pessoas que é onde são enterrados não os suicidas, não é? Os suicidas no judaísmo são enterrados próximos ao muro, né? Do lado do muro. Eles se recusaram num ato também político, né? Então, enfim, mais ou menos essa é a multiplicidade de questões que se colocam, que é uma múltipla, que é realmente um assunto gigante, né? Esse meu livro, Céu dos Suicidas, como eu estou apresentando, ele é ligado já a esse corpo, mas também ele faz esse caminho contrário, que é um corpo que sai, que ele entra na obra existindo previamente, né? Que é esse corpo que se suicidou. Eu fico, a partir daquele momento, eu fico um tanto quanto satisfeito com o trabalho. Eu estou falando sempre no sentido da minha produção estética, mas eu nunca fico realmente muito satisfeito. Embora eu tenha um ou dois trabalhos que eu me sinta muito satisfeito, ou pelo menos um só. Tem um só trabalho que eu tenho que não é o meu melhor livro, está longe de ser o meu melhor livro, mas que eu fiquei muito satisfeito com ele. Daqui a pouco eu posso até falar. Passa o Céu dos Suicidas, eu publico o meu livro, que é o livro mais conhecido. Não é o meu livro mais conhecido, que ele me coloca numa situação, isso eu já sabia, já esperava e nunca me importei com isso. Ele me coloca nesta situação que eu vivo até hoje. Ele foi publicado em 2012, não é isso? Em 2012, se eu não me engano. Eu posso até ver aqui o romance Divórcio, né? O romance Divórcio, ele é publicado em primeira edição em 2013, desculpem, no ano da graça de 2013, né? Sai o Divórcio. O Divórcio, ele é um romance que segue as mesmas estruturas
formais de O Céu dos Suicidas, ou seja, o narrador tem o nome que assina, o nome que assina a obra é o nome do narrador, né? Portanto, o nome que assina a obra faz parte da obra. E o divórcio narra basicamente a história de um escritor que tinha acabado de lançar o romance O Céu dos Suicidas, que se casa com uma jornalista, né? Ele se casa com essa jornalista, tem ali um relacionamento de pouco mais de um ano, mais ou menos, um ano e meio, não lembro direito quanto está no livro. Ele se casa com uma jornalista, é uma jornalista muito ligada ao establishment, mas é o grande establishment mesmo, né? Quando se diz establishment das artes, aqui no caso, estou dizendo Festival de Cannes, Festival de Berlim, entrega do Oscar, é esse nível de jornalismo, né? O narrador se casa com essa jornalista, e por volta de 6 meses, por volta de 6 meses de casamento, acho que um pouco menos, uns 4 meses, acho que é 4 meses, 3 meses de casamento, o narrador descobre, né, através de um incidente doméstico, né, o que acontece é que o narrador, a esposa viaja para trabalhar, não é isso, a esposa sai para o trabalho, o narrador do divórcio precisa pagar uma conta, ele encontra, ele troca alguma mensagem com a esposa fala, olha, a conta tá no meio de um caderninho na minha gaveta, pega lá no meio de um caderninho. Ele vai pegar essa conta no meio do caderninho, só que este caderninho, que é um caderninho de anotações comum, corriqueiro, né, na verdade é um diário, né, esse caderninho é um diário. Ele não tinha nenhuma informação de que a esposa escrevia um diário, não sabia disso, nunca tinha visto, né? Ele puxa a conta, só que como ele abriu o caderninho para pegar a conta no meio, ele percebe que o diário que a esposa escreve é sobre ele, né? É sobre ele. Quando ele pega a conta, ele escreve, ela escreve um diário sobre ele. E esse narrador do divórcio vive um dilema de 30 segundos, né? Que a gente já viveu na vida, eu acredito, várias vezes, que é o seguinte, leio ou não leio? Né? Leio ou não leio esse diário? Passado esse dilema, não é? Passar esse dilema, o narrador resolve que ele vai ler, até porque o pequeno trecho que ele leu, não é? Que ele leu ali pegando a conta, era um trecho muito comprometedor. Não era um diário. Tem gente que escreve sobre o cônjuge, desenha o cônjuge, fotografa, muita coisa. Não era o caso, era uma coisa muito violenta que a esposa de 3 meses escrevia sobre ele. Ele percebe também logo que o diário foi escrito no primeiro e no segundo mês de casamento. Né? E ele percebe que o diário é escrito pela esposa justamente quando ele dorme, quando o corpo dele está ali muito exposto, né, dormindo. O narrador resolve ler esse diário, o narrador senta ali na cama e lê o diário completo. Passa 40 minutos, não é um diário longo, ele lê o diário completo. Quando ele termina, o conteúdo do diário é basicamente a esposa fazendo comentários muito depreciativos sobre o marido recente, muito depreciativos, a esposa expondo infidelidades, não é? Ainda que o casamento tivesse 3 meses só, a esposa, por exemplo, expõe uma infidelidade que ela praticou no Festival de Cannes para saber quem ia ganhar o Festival de Cannes e dar essa notícia no jornal. Não é? Ele lê tudo isso, ele lê de cabo a rabo tudo isso. Quando ele termina a leitura, evidentemente que ele percebe uma coisa importante, que é o casamento está encerrado. Não é? Se ele não tivesse aceitado ler, o casamento continuava. Terminada a leitura, o casamento tem que ser encerrado. Ele resolve que não é possível mais ficar ao lado de uma pessoa como essa, porque o corpo dele está sob risco. O corpo dele está sob risco ali naquela situação, isso que ele nota. O narrador faz uma coisa que impressionou muita gente até hoje, né? E que eu já respondi várias vezes, porque o que acontece com o divórcio é que as pessoas leem o divórcio e tomam o divórcio como a minha vida prática, por muitos aspectos, muitas questões. Então, uma coisa que eu já respondi hoje, e dentre as várias coisas que eu respondo até hoje, é se eu realmente fiz isso, né? Porque o que acontece? Quando o narrador termina de ler o diário dessa pessoa que ele casou há 3 meses, ele toma uma decisão: eu vou embora.
Só que a segunda decisão dele é um dos aspectos mais discutidos do divórcio em grupos de psicologia, de psicanálise, que é ele decide que antes de ir embora, ele vai pegar esse diário, vai descer o elevador e tirar uma cópia xerox do diário. Ele não vai queimar o diário, chutar o diário, botar fogo no diário, riscar o diário, nada. Ele não faz nada disso. Ele desce, tira um xerox normal, numa papelaria, não é? Volta para casa calmamente, coloca o diário na mesa, não é? E aí o que ocorre? Ocorre que nesse momento a esposa está num almoço de despedida do jornal que ela trabalha, não é? Do jornal que ela trabalha, está se despedindo num almoço. E aí o narrador pega as suas roupas, pega algumas roupas, pega alguns objetos, o xerox do diário que ele fez e vai embora da casa. Esse narrador tem um escritório, né, um escritório em que ele guardava a maior parte dos seus livros, em que ele trabalhava, ele vai direto para o escritório, e no caminho ele comunica à esposa que ele achou o diário, ele comunica por WhatsApp, né? Vocês lembram ontem que eu falei que a Sophie Colley recebeu um e-mail. O narrador comunica, não é WhatsApp, é SMS, naquela altura não havia WhatsApp, é SMS. Esse daria um bom espetáculo de dança, talvez um pouco mais leve, né, do que o suicídio. Mas, enfim, continuando. Ele comunica por SMS o seguinte: eu achei o seu diário e, como você deve imaginar, o nosso casamento está aqui encerrado. E aí ele faz uma outra coisa que é a seguinte: para você ter certeza que eu achei o seu diário, eu vou reproduzir aqui alguns trechos para você. Né? Olha, veja bem, esse é um trecho que eu li. Ele tira 3 ou 4 trechos e envia para a esposa enquanto a esposa está almoçando com os colegas de jornal, e ela vai lendo. A partir daí, o livro tem uma virada, não é? E o narrador do livro, ele percebe que ele precisa salvar a própria sanidade que está sob risco. E ele passa a praticar corrida de rua, não é? Se vocês não tiverem o Romance de Divórcio, não tiverem lido, só me avisar que eu tenho aqui e eu envio. E a editora envia também para artistas, pessoas enviam. O livro já foi traduzido na Argentina. O livro foi publicado. Depois disso, ele começa a praticar corrida para ver se ele se salva dessa situação. O livro foi publicado na Argentina, foi publicado na Colômbia, foi publicado no Equador, né? Tem outras traduções que também vão ser realizadas. Quando eu publico esse livro, eu começo a viver um problema meio. O livro já foi comprado, vejam vocês, vou fazer uma inconfidência curiosa. O livro foi comprado os direitos para o cinema, né, por uma produtora bem famosa aqui no Brasil, bem famosa, os direitos foram vendidos para o cinema. O produtor me pagou, né, e depois desistiu de adaptar. Devolveu os direitos, né, desistiu porque achou que por causa dos problemas que o livro suscitou. Ocorre que eu começo a viver um problema com esse livro curioso, que é o seguinte: uma parte do meio intelectual, uma parte do jornalismo, uma parte da universidade, não, uma parte desse meio detesta esse livro ao ponto de me acusar de ser uma pessoa extremamente antiética, uma pessoa de usar a literatura para se vingar só porque a esposa, todo mundo sabe que a esposa escrevia um diário mesmo, e a esposa foi para o Festival de Cannes e fez adultério mesmo, com um jurado do Festival de Cannes, fica meio corriqueiro, e eu sou acusado de fazer essas coisas por vingança. Uma outra parte do grupo de leitores adora o meu Romance de Divórcio, mas adora de paixão. Eu viro uma espécie de pessoa que as pessoas pedem para abraçar na rua, pessoas ficam muito impressionadas com o livro, né? Eu começo a viver aquele fenômeno que uma vez, por exemplo, eu estava descendo a Rua Augusta, um cara me para e fala o seguinte: eu sou personagem do seu livro, um cara na rua. Né? Olha, eu sou personagem do seu livro, porque naquela época eu trabalhava na Folha de São Paulo, eu não sabia quem era, óbvio. Eu trabalhava na Folha de São Paulo e eu estava naquele almoço de despedida. Né? Ele falou: eu estava naquele almoço que você descreve, então nem adianta você falar que eu não sou, porque eu sou do seu livro. E eu começo a viver essas situações em que as minhas personagens acalmem-se, porque a minha vida estética continua tendo uma transformação. As personagens começam a sair do livro e existirem, viverem, né?
O livro ele começa a ser muito criticado, com muita violência, até que o livro começa a ser salvo, começa a ser muito elogiado por um outro grupo, que são os universitários, que são os acadêmicos, né? Sai um ensaio muito grande do Romance Divórcio na revista Piauí, assinado por um professor da USP, um professor ligado à literatura francesa, né? Que percebe as questões do livro, vai e trata do livro. Enfim, o livro segue o seu caminho. Quando eu publico o Romance Divórcio, eu estou bastante incomodado, de novo, esteticamente, pelo fato do Romance Divórcio ter muito o meu nome, né? O Romance Divórcio ele tem muito o meu nome, ele leva o meu nome o tempo todo, e ele passa a produzir esses corpos, né? O Romance Divórcio passou a produzir corpos na rua. A gente anda na rua e as pessoas dizem, sou eu. Eu saía por aí, eu recebia e-mails das pessoas me xingando, falando, ó, filha da puta, você não podia ter contado aquele dia. Eu tenho um e-mail assim, aquele dia que a gente jantou, não sei o quê, depois você foi contar no meu livro, nesse seu livro aí, seu safado. Essas coisas, né? Os corpos começam a sair do livro e vir ou brigar comigo ou me elogiar, né? Era uma coisa assim. Eu fiquei espantado com essa situação e fiz um outro projeto. O meu outro projeto era o seguinte, né? Eu escrevi um trabalho chamado Delegado Tobias. Né? O que era esse trabalho? Eu tinha ficado realmente muito conhecido por causa do Romance de Divórcio, muito conhecido, o Romance de Divórcio até hoje. Pra vocês terem uma ideia, eu vou pegar aqui, porque aqui atrás fica uma parte da minha biblioteca, fica aqui, né? É, essa é a edição, essa aqui é a edição colombiana, essa é a edição brasileira, né? Essa é a edição colombiana. Na edição colombiana, peraí, essa é a edição argentina. Na edição argentina tem uma foto minha, quando eu era bem novo, na edição argentina. A edição colombiana, eles colocaram essa tarja aqui, não sei se vocês conseguem ver, né? O romance mais polêmico da literatura brasileira dos últimos anos. Evidentemente, para o marketing, né, qualquer buraco é trincheira, claro. Mas de fato tem uma questão como essa, né, colocada. Eu estava muito incomodado com tudo isso e eu resolvi que eu queria pregar uma peça nessa gente que ficava me chateando e dizendo que fazia parte do meu livro, que eu era um desgraçado, um sem vergonha, ou que tinha gostado muito. Outra coisa que eu passei a viver é que as pessoas me paravam na rua e pediam para entrar no livro. No seu próximo livro, você pode me colocar também? Isso aconteceu, porque no livro, por exemplo, tem um professor da Universidade de Princeton, não é? E Princeton tem um professor e as pessoas chamavam, é você, não é você? E esse professor ficava me contando, tá vendo? Você me botou aí no seu livro, agora o pessoal está tudo vindo falar comigo. Então, as pessoas ficavam me parando na rua. Eu estava muito irritado com essa situação toda. Então, o que eu fiz, né? Por outro lado, eu tinha me tornado realmente muito conhecido, não é? Com certa tendência a ficar aprontando por aí. Eu fui convidado por uma editora de e-books ligadas à Apple. Naquele momento, o e-book estava saindo no Brasil, surgindo no Brasil. Eu fui convidado por uma editora de e-books para fazer uma espécie de algum e-book novo. Então eu fiz uma reunião nessa editora lá na Apple e tal, nessa editora de e-books, e eles falaram, olha, faz um e-book para a gente. Aí eu falei assim, olha, eu topo fazer um e-book, mas não pode ser um e-book convencional, um e-book simplesmente como se alguém vai aí, compra o livro O Homem que Ri para ler no Kindle. Não era isso que eu queria. Você tem O Homem que Ri no Kindle, tem uma edição impressa, eles são a mesma coisa, na verdade. Eu não queria isso. Eu falei que eu aceitava se fosse um projeto que não desse para imprimir, fosse um projeto só do e-book. E aí eu pedi que a editora me colocasse e me desse como uma necessidade de trabalho um designer gráfico. E eu criei o delegado Tobias. Quem é o delegado Tobias? Delegado Tobias é um delegado sensível. É um delegado da Polícia Civil sensível, não é? Humano, que gosta de ler. Não é? O delegado Tobias gosta de ler. O que acontece? Eu fiz um perfil no Facebook desse delegado.
o perfil no Facebook do delegado Tobias, essa obra hoje em dia saiu de circulação, só tem nos PDFs que eu tenho, né? Mas esse grupo de obra, o delegado Tobias, ele tinha o delegado Tobias, o perfil do Facebook, quem movimentava era eu, claro, né? A gente colocou uma foto que foi comprada num banco de fotos, esse design ficou fazendo uma espécie de montagem ali de documentos e tal, né? O delegado Tobias acrescenta no Facebook, na época áurea do Facebook, um monte de gente da literatura, né? E, de repente, eu publico com o meu nome um trabalho sobre o delegado Tobias, um e-book sobre o delegado Tobias. As pessoas começam a ler o meu e-book e descobrem que o delegado Tobias tem um perfil no Facebook, que eu tinha feito já fazia uns 15 dias antes. Como o delegado Tobias tem um perfil no Facebook e eu tinha escrito o que na cabeça das pessoas era o meu próprio divórcio, o que as pessoas concluem? Esse delegado Tobias existe mesmo, não é? Esse delegado Tobias aí existe. E as pessoas, porque tem perfil no Facebook, e eu ficava respondendo. O delegado Tobias fica sabendo, porque é todo mundo muito fofoqueiro, o pessoal começa a mandar link para o delegado Tobias e falava assim: ô seu delegado, o senhor sabe que estão escrevendo sobre o senhor? Ou seja, eu recebi mensagens assim, e era eu que estava lendo. Eu nunca expus essas pessoas, eu nunca fiz isso, mas as pessoas me mandavam um link, vejam vocês, pessoas do meio artístico pegaram o link do e-book chamado Delegado Tobias, encontraram o delegado Tobias na internet e mandaram a denúncia para o delegado Tobias. Mais de uma pessoa fez isso. O delegado Tobias recebe essas denúncias e compra o e-book. Isso começa a acontecer no Facebook, sou sempre eu, né? Sempre eu. O delegado Tobias compra, o delegado Tobias fica puto, chega no Facebook e fala: eu tô furioso, esse Ricardo Liz é um canalha, ele fica escrevendo sobre a vida dos outros, fica expondo a vida dos outros por aí, né? Ele é um safado, isso tudo sou eu escrevendo, claro. Ele é um safado, agora eu vou proibir esse livro, eu vou proibir, vou contratar um advogado, vou proibir. Nesse momento, alguns jornais já passam a me procurar, a procurar melhor o delegado Tobias no Facebook. Não é? O delegado, eu tinha feito um acordo com a editora, que sabia, evidentemente, da minha montagem, não é? Eu considero, muitos estudos acadêmicos consideram esse trabalho como uma performance, né? As pessoas estudam como uma performance literária. Se vocês quiserem, eu mando os PDFs para vocês depois. Mas aí o que acontece, né? O delegado Tobias, ele passa a responder e contrata um advogado e diz que ele vai proibir. Olha, eu vou proibir esse trabalho aí. E aí a editora me faz um design direitinho de uma decisão judicial. Então chega lá um dia, 7 da noite, o delegado Tobias, que sou eu, vai no Facebook e fala: proibi o livro desse idiota, esse desgraçado, esse Ricardo Liz, eu proibi o livro. Está aqui a decisão judicial de proibição, ele vai receber essa decisão ainda hoje, pode tirar de circulação isso aí. Sou eu, não é só eu fazendo isso. Evidentemente que é uma montagem, os jornais passam a me ligar, mandar e-mail, mandar mensagem, eu não respondo, até que isso chega ao ar no Facebook, isso é ano, acho que de 2014, talvez eu fiz essa performance, 2014. Eu coloquei às 7 da noite, né? Eu passo a receber mensagens e as pessoas, eu recebi, tem uma pessoa que escreveu um comentário embaixo, depois ela foi e deletou o comentário, mas eu já tinha printado, lógico. Então a pessoa escreveu assim: ô Lísias, fica tranquilo, porque a minha tia conhece o delegado Tobias. A minha tia vai falar com ele, eu já estou falando com a minha tia que trabalha na polícia, escrivã, vai falar com ele vai voltar isso atrás. Eu printei, tenho tudo printado. Né? Esse é um poeta. E não é um mau poeta, viu? Dizendo aqui, ele não é um mau poeta, é um ótimo poeta, inclusive. Né? Ele fez isso, me mandou. Resultado. Passa mais ou menos 2 horas, depois de 2 horas com esse negócio circulando, aparece um advogado embaixo. E o advogado escreve o seguinte embaixo: pessoal, não sejam bobos, né? Isso daí é uma decisão, é falsa essa decisão. Reparem rapidamente que a decisão não tem número de processo, não é? Por quê?
A minha esposa é advogada e minha esposa falou: você pode fazer o que quiser, mas você não pode reproduzir uma decisão jurídica ipsis literis. Não pode, você tem que mudar alguma coisa. Se você mudar o trabalho artístico é assim, se você vai colocar um uniforme da PM no palco, você pode colocar da PM, mas você tem que trocar algum detalhe. Você tem que tirar um distintivo. A lei exige isso. Falou assim: você pode colocar um uniforme da PM muito parecido, mas alguma coisa você tem que mudar. Né? Aí a lei permite que você faça isso, tudo bem, você nunca vai ser censurado. Eu tinha tirado o número do processo. O advogado chegou às 9 da noite e falou: vocês são loucos, vocês estão fazendo besteira, isso daí é uma montagem, seus bobos. Essa hora já tinha sido, todo mundo já tinha entrado. Aí, resultado, né? Depois que o advogado denuncia, o delegado Tobias continua o trabalho dele, o trabalho fazendo isso. Vocês reparem que, com relação à questão do corpo que vocês estão lidando, o corpo do delegado Tobias passa a existir realmente, mas só porque ele está no Facebook. Ele não, o delegado Tobias existe de carne e osso só porque ele tem um perfil no Facebook, com uma foto, que era uma foto que a gente comprou. Não é? Comprou um design, comprou, mas o corpo dele passa a existir. O delegado Tobias tem 2 horas de vida, né, que são as 2 horas de vida do Facebook. Só que acontece um fato absolutamente impressionante, isto eu não previa. Um ano depois desse trabalho, eu estou na minha casa e recebo uma correspondência dessas oficiais, entregues por cartório, não sei o quê, me convocando para ir à Polícia Federal, isso é um ano depois, me chamando para ir à Polícia Federal, porque eu cometi um crime, a Polícia Federal está me investigando por um crime, e eu tenho que ir lá prestar o meu depoimento, eles dão ali um número e não explicam que crime eu cometi. Eu nem lembrava do delegado Tobias, nem sabia, nem não estava mais nem na minha cabeça o delegado Tobias, eu estava fazendo outras coisas, não é? A minha esposa, que é advogada, não trabalha com polícia, ela trabalha com outros tipos de direito, ela não trabalha com a polícia. Então, a gente procura advogados criminais, né? Eu procuro um advogado criminal e falo: a polícia está me procurando, deve ser alguma coisa, não sei se é o meu CPF, não sei, estou sendo. Ninguém não sabe o que acontece, não tenho nenhuma ideia de que crime eu posso ter cometido. O advogado, então, pega um número, 3 meses antes, 2 meses antes do meu depoimento, o advogado pega um número, vai até a Polícia Federal, com a minha autorização, tira uma cópia do processo. O que ocorreu? Né? O que ocorreu neste um ano? Um grupo de pessoas pegou aquela decisão jurídica que estava no Facebook e também algumas decisões jurídicas que tem nos e-books do delegado Tobias, né? Ainda hoje eu mando aí para o Tono, pode repassar para quem quiser os e-books, né? Esse trabalho. Eles pegaram essas decisões jurídicas que tinham sido feitas por um design, tiraram da minha criação e enviaram para a Procuradoria-Geral da República, dizendo que havia uma pessoa chamada Ricardo, sou eu, que estava falsificando documentos por aí. Né? Falsificar documento é crime. Né? A Procuradoria-Geral da República recebeu esses documentos e fez o quê? Os documentos todos eram em nome de Paulo Tobias. O que a Procuradoria-Geral da República fez? Começou a me investigar de verdade. Eu fui investigado pela Procuradoria-Geral da República por 8 meses, que descobriu uma série de coisas sobre a minha vida, meus endereços, onde eu morei, um monte de coisas sobre mim, menos que o delegado Tobias era um e-book. Ou seja, eles não digitaram Ricardo Lisas, delegado Tobias no Google. Não digitaram. Resultado, eu tive que depor. O que aconteceu foi que o caso foi um escândalo, porque foi uma coisa ridícula, não é um erro absolutamente grotesco da Procuradoria-Geral da República. Quando eu cheguei para depor na Polícia Federal, acompanhado de um advogado, não houve problema nenhum, o delegado de polícia já tinha entendido a situação toda, ele já tinha compreendido tudo, ele estava barbarizado, né? Não contra mim, assim, muito, eu nunca tive simpatia nenhuma por polícia nenhuma, por poder do Estado nenhum, mas eu fui obrigado a ser recebido por um delegado gentil, que pediu desculpas para mim no meu depoimento em nome da Polícia Federal. Ele pediu desculpas por ser obrigado a fazer o meu depoimento diante da lei,
ele tinha que tomar o meu depoimento, foi uma coisa paradoxal na minha vida, porque eu fui muito bem tratado na delegacia de polícia, café, não sei o quê, ele tomou o meu depoimento, o delegado pediu o arquivamento do caso, o caso foi arquivado. E eu fui convidado para uma. E eu sentia que na minha vida aquilo não estava encerrado, porque era uma coisa muito grotesca, muito obtusa que eu tinha vivido, muito absurda, né? As pessoas terem pegado um perfil de Facebook que eu fiz, terem levado esse perfil à vida, a ponto de gente conhecer a tia do meu perfil, que era inventado, a ponto de me denunciarem um negócio e a polícia me convocar, né? E a Procuradoria-Geral da República ter feito um inquérito, que eu tenho um inquérito, confundindo as coisas de forma absurda e chamando um trabalho literário de falsificação, né? Eu achava que aquilo não estava encerrado. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, vocês fizeram um inquérito contra mim, eu vou fazer um inquérito de vocês também, né? E aí eu fiz um livro objeto chamado Inquérito Policial, que é um livro que o Tono mostrou aqui ontem, né? Um livro que tem a cara de um inquérito, é feito exatamente como se fosse um inquérito. Eu inventei esse inquérito, né? Inventei esse inquérito porque eu queria dar um encerramento íntimo e estético a isso que aconteceu. Publiquei um inquérito, enfim, eu fiz uma peça de teatro também, que foi, essa peça foi montada no Sesc por 3 dias, um fim de semana, né? Eu atuei na peça como mim mesmo, então não tinha jeito de eu errar, não tinha jeito de dar nada errado, porque eu estava representando eu mesmo, então não tinha nada que se eu esquecesse, nada não poderia dar errado. Os outros eram atores profissionais, né? E aí eu encerrei isso, mas eu continuava num dilema muito grande. E isso é o ano de 2013, eu acredito, 2015, talvez, ano de 2015, eu continuava num dilema que eu não estava mais satisfeito com o meu trabalho, né? Satisfeito no sentido de que eu achava que havia muito o meu nome. Eu também estava muito incomodado com os movimentos políticos do Brasil, né, movimentos políticos que estavam acontecendo no Brasil. Vocês lembram? Era a época do golpe contra Dilma, era a época que o ex-deputado federal Eduardo Cunha surfava no comando do país. Eu estava assistindo um dia a TV e o deputado Eduardo Cunha disse o seguinte: eu estou escrevendo um livro. Né? Quando ele disse eu estou escrevendo um livro, eu tive o estalo do Padre Vieira. E eu falei, não, eu é que vou escrever este livro. Né? Eu vi o Eduardo Cunha falar isso, naquele momento eu penso o seguinte: é esta a solução para o meu impasse estético. Eu vou escrever alguma coisa que não tenha meu nome em lugar nenhum, nem como autor, nem registrado na capa, nada, nada, não vai ter meu livro, nada. Quem pegar esse livro não vai poder encontrar meu nome em lugar algum. E eu escrevo o livro, ele foi mostrado aqui ontem, né, mas eu escrevo o livro todo em nome do ex-deputado Eduardo Cunha. Este livro aqui, né, ele é assinado como Eduardo Cunha, pseudônimo, né, tem o pseudônimo aqui. O livro é como se fosse o diário, não é, do ex-deputado Eduardo Cunha na cadeia, ele estava preso. Eu fiz uma enorme pesquisa, eu levantei todos os textos que o Eduardo Cunha escreveu, não é? Fiz uma pesquisa de estilo do Eduardo Cunha, a forma como ele escreve, os erros que ele comete, os vícios de redação dele, e escrevi esse diário. Fiz a proposta, não é? Ele sai pela editora Record. Eu fiz uma proposta de publicação. Para minha surpresa, a editora aceitou. Era um livro completamente sem o meu nome, sem o nome de ninguém. O livro começa a ser produzido, começa a ser ali realizado, não é? E quando se anuncia que o livro vai ser distribuído, o livro começa a ser distribuído normalmente, como qualquer livro. Eu recebo a notícia que o deputado Eduardo Cunha tinha evidentemente ficado sabendo do meu trabalho. Ele já tinha um livro lá na cadeia, que já tinham comprado para ele, levado para ele. Isso tinha uma semana mais ou menos de publicação. Ele fica puto, hiper puto, mega puto, em estado de fúria, não é? Contrata um imenso grupo de advogados e esses advogados alegam que não é ele, que o livro não é ele, que tem alguém tirando sarro da cara dele, né? E fazendo um absurdo, né? Dizendo que era ele. Agora, ninguém nunca tinha dito que era ele, né? Só tinha dito que tinha alguém
zoando mesmo com ele. Ele tinha escrito um livro em nome dele, mas que não era ele, né? A justiça toma uma atitude absolutamente impressionante naquele momento, que é a juíza recebe e proíbe o livro, tira o meu livro de circulação, não é? A juíza pede aceita uma indenização para o Eduardo Cunha, e coisa mais grave ainda, a juíza pede o meu nome, né? O meu nome. Este é o poder judiciário brasileiro, um poder judiciário punitivo, violento, né? Que quer inclusive prender quem deu uma zoada com a cara do Eduardo Cunha, né? Há um movimento jurídico de advogados ali naquele momento. Aí sim, a minha esposa é minha advogada, eu não teria como pagar, não teria como pagar alguma coisa como essa. Minha esposa vai me defender. Minha esposa pede sigilo, porque ela pede a defesa do pseudônimo. Esse sigilo não é considerado, não é? Pela juíza do caso, o meu nome acaba vazando, não é? Vai parar no jornal, vai parar no jornal. A minha esposa faz um recurso, o recurso é acatado, e a gente, já na primeira instância, 25 dias depois do livro ser proibido, na primeira instância, na segunda instância, no tribunal, o livro é liberado. O livro é liberado, ele volta a circular. O ex-deputado, então, começa a fazer uma espécie de cruzada jurídica contra mim. Ele perde sempre, perde em todas as instâncias, perde tudo, menos na primeira. Na primeira instância, eu sou condenado. Não é sempre depois eu sou condenado pela segunda vez, aí não mais em liminar, mas no próprio processo. E eu queria ler para vocês, porque isso é importante, afinal de contas vai ficar aqui gravado. Eu vou ler para vocês o que uma juíza foi capaz de dizer numa sentença. Quem aí não acreditar, não é? Não acreditar que isso foi escrito por uma juíza, pode baixar o processo para ver que a juíza foi capaz de escrever isso. Só um minuto, me deixem achar o trecho. A juíza diz, por exemplo, que eu não. Que eu simplesmente. O que a juíza. É que eu não estou conseguindo achar o trecho, né? A juíza diz que eu não consegui provar que eu. Ela diz, enfim, ela diz que eu não consegui provar que eu fui preso, né? Falou assim, se o autor tivesse provado que ele foi preso, ele poderia escrever um livro sobre uma prisão, um livro chamado Diário da Cadeia, mas o autor do livro, o Ricardo Lises, nunca foi preso, não é? Então ele não pode escrever um livro como esse, porque afinal de contas ele nunca foi preso. Tem isso na sentença, né? A sentença é pública, depois é melhor eu mandar o PDF para vocês leem, não tem muito sentido. Mas eu ganhei o caso, mas eu começo a viver uma espécie de. O ex-deputado Eduardo Cunha, ele começa o tempo inteiro a alegar que não é ele que escreveu, mas é ele que está no livro. Né? É ele que está no livro, sou eu que estou no livro, sou eu que estou no livro, sou eu. E eu continuo vivendo essa situação de que as pessoas, o corpo das pessoas, né, melhor, as pessoas realmente acham que as minhas personagens têm um corpo, que elas têm um corpo, que elas existem realmente, né, e aí e esta situação ela só
por exemplo, eu imaginava que o ex-deputado Eduardo Cunha fosse ficar irritado, porque eu queria que ele ficasse irritado, era a minha intenção. Eu buscava isso, eu queria ofender essa pessoa, que para mim, na minha opinião, é uma pessoa digna de ofensa. E eu conheço muitos trabalhos artísticos, muitos que existem para ofender alguém, sobretudo um político, não é verdade? Quantos não são os livros que já foram escritos para ofender político? Milhares, né? Enfim, eu fiz mais um, né? Eu fiz mais um. Só que no meu caso, eu vivo essa questão que o corpo das pessoas que está por aí alega que são essas pessoas, simplesmente porque os livros têm meus nomes, porque por uma série de coisas um pouco quanto diferentes, mas ocorre esse fato, né? Ocorre essa situação. A analogia possível que eu teria para fazer, mas eu não conheço, eu conheço casos no teatro, alguns casos mais limitados, é que é como se fosse uma pessoa que estivesse no público de um espetáculo de dança, não é? E essa pessoa invada o espetáculo dizendo que a bailarina que está dançando, na verdade, é ela que está no palco, que o bailarino que está representando algo, na verdade, é este algo que este bailarino dança, é, na verdade, a vida daquela pessoa, mesmo que o coreógrafo, o bailarino, o diretor de coreografia, nunca tenha ouvido falar dessa pessoa, nunca tenham visto essa pessoa, é só simplesmente uma pessoa no palco que, de repente, invade o palco, porque tem plena certeza de que é ela, né? No caso do livro do Eduardo Cunha, evidentemente é ele, né? Evidente, claramente, logicamente é ele, mas não todas as situações que estão descritas no livro, né? Tem uma série de situações ali que são completamente fictícias. Mas, enfim, não é? Eu publiquei alguns livros depois da situação aqui do Eduardo Cunha, mas nós temos um horário a cumprir e também estes outros livros já estão em um outro projeto estético, né, que também lida com o corpo. Por exemplo, eu tive Covid, né? Eu tive Covid em estado ultra radical. Isso que eu contei, eu fui internado, enfim, fiquei na UTI e tal, e eu escrevi um livro sobre isso, né? Que é esse livro aqui, não é Uma Dor Perfeita. É um livro sobre a minha internação, realmente, né? Enfim, este é o meu último livro publicado no Brasil, né? Então, é, é, enfim, é mais ou menos essa apresentação que eu tinha pensado em trazer aqui, né? Que envolve estas situações das personagens, das pessoas terem a plena certeza absoluta de que elas são corpos que existam. Elas são esses corpos realmente. Esses corpos existem na rua, eles me param no Parque do Ibirapuera, vão à justiça, alguns, não é? Enfim, fazem todas essas coisas. Não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma parte que eu não fui tão claro, alguma parte que eu possa esclarecer mais, enfim, por favor, fiquem à vontade. Tentem imaginar as perguntas também que as pessoas que só vão assistir depois possam querer fazer, né? Enfim. Uma coisa que eu acho muito impressionante, assim, eu acompanhei mesmo de espectador de primeira ordem todo o processo do Ricardo Cunha com você, de você. Como disse, eu peguei antes da primeira condenação. Então, o meu livro eu comprei assim que saiu, né? E eu confesso que eu não esperava esse furdunço todo dele. Mas uma coisa que me chama muita atenção nesse processo é que, por exemplo, é muito interessante, por exemplo, o livro vai falando daquela coisa do arquivo. Não, porque eu tenho o meu arquivo, porque eu tenho o meu arquivo, que são associa o arquivo dele com o do PC Farias, não sei, É, enfim, o arquivo e tal, não sei o quê.
Eu não sei se não foi durante sua pesquisa, se isso foi algo que saiu na sua pesquisa de textos do Eduardo Cunha, etc, etc, etc. Mas eu vejo aquilo como um lugar que, assim, eu consigo imaginar isso ficcionalmente, eu acho que é algo que funciona muito. Porque eu consigo ver essa relação por exemplo, essa simetria do PC Farias com ele, e que ali a gente tinha essa relação dos arquivos. Só que quando ele entra num território tão pesado, no qual ele fica tentando provar que aquilo que você descreveu é ele praticamente valida os tópicos todos. É isso que eu Olha, acho mais impressionante. você, você pegou um detalhe, viu, Tono? Você pegou um detalhe dos mais impressionantes que aconteceram no processo, que não foi um detalhe público, mas eles ocorreram. Que você está percebendo isso agora, que pouca gente comentou sobre isso, mas deixa eu te dizer, né? Em um momento do processo, os advogados do Eduardo Cunha pegaram o livro e listaram tudo que era ficção. Não é só falaram, olha, isso é ficção, isso é ficção, isso é ficção, isso é ficção. Fizeram tópicos e pararam, né? E falaram, todo o resto não é ficção. Todo o resto é o Eduardo Cunha mesmo, né? E veja você, na listagem deles do que era ficção, que eles listaram, eles não colocaram na lista deles que o Eduardo Cunha sabe quem matou o PC Farias. O livro afirma. O livro afirma assim: eu, Eduardo Cunha, sei quem matou o PC Farias. Você lembra? Tem esse trecho. Quando os advogados deles listam no processo o que é ficção, eles não colocam isso. Não colocam isso. A minha advogada colocou isso numa contestação dele. A minha advogada escreveu: ele acaba de confessar que ele sabe quem matou o Eduardo Cunha. Não, ele sabe quem matou o PC Farias. Ele acaba de confessar. Só que existe um problema jurídico nisso. O caso do PC Farias prescreveu, Uhum. entende? Prescreveu. Então, não se investiga mais, não se lida. Ele não é obrigado a falar, por exemplo. Então, ninguém tocou mais nesse assunto. Mas é exatamente o que você disse. Ele simplesmente, com o processo, convalidou tudo. Tudo. Sim, Ele, é isso que, ele, isso isso que mesmo. me alucinava, porque eu vi as suas, acho que foi pelo Twitter, né, do tipo que você mantinha Eu uma atualização, denunciava isso. é isso, uma atualização do que estava Eu acontecendo. atualizava, é. E quando eu via que ele estava insistindo, eu falei, gente, mas é nítido que apesar de Isso, ser, que apesar de ser, o livro é muito engraçado em determinados momentos. Você vê aquela lógica cristã distorcida, ah, isso, essa justificativa moralizante de corrupção, etc. Tudo é muito interessante. Mas é nitidamente isso, do tipo um edifício em cima de certas construções que a gente vai sabendo que acontecem aqui e ali. E uma tentativa de isso. dar verossimilhança, tudo dando uma estrutura. Quando É, você embica com aquilo do jeito que ele embicou, tipo, desse jeito que virulento, é como se ele estivesse falando que ele teve um grau de identificação ali, que quem deu corpo para o Eduardo Cunha no livro foi ele. Porque isso, senão seria um isso, livro, seria um livro, tipo, um livro de galhofa, do tipo, estamos isso, para irritar o Eduardo Cunha, mas esse é um livro para isso, irritar uma sátira política, isso. alguma coisa assim. Ele tornou o livro uma autoficção de um pseudônimo. Tipo, ele é Isso, muito isso. doido. Isso mesmo. Ele entregou tudo. Agora, uma coisa, eu acho que ele queria destruir uma parte do trabalho, que era justamente a questão do pseudônimo. Eu acho que ele queria muito que surgisse quem foi que escreveu, porque tinha muita gente dizendo, já naquele momento, que era mentira que não tinha sido ele. Quando o livro saiu sem o meu nome, uma série de pessoas começou a dizer, inclusive no jornal, que não era Eduardo Cunha pseudônimo nada, que tinha sido ele mesmo, né? Então as pessoas faziam uma lista
de quem eram os autores possíveis, né? Às vezes meu nome aparecia, às vezes não, mas o nome dele próprio sempre aparecia, né? Então ele teve que ir também à justiça para estragar o pseudônimo, né? Porque eu confesso também que eu induzia isso as pessoas pensarem que tinha sido realmente ele, né? Tinha que realmente era ele. Então, eu acho que uma parte da intenção dele é essa, né? É simplesmente fazer com que as pessoas saibam que não foi ele, né? Que não foi ele. Agora, Tono, uma coisa que é importante também, né? O deputado Eduardo Cunha não tem nenhuma noção de arte, né? Provavelmente ele nunca pisou em um teatro, ele não sabe o que é um museu, ele não tem nenhuma noção, né, de uma coisa como essa. Então, ele entrou no processo feito um boi doido, feito um boi doido. E a segunda coisa é que ele não achava, eu tenho a impressão, que ele ia perder tanto, sabe assim? Eu acho que ele imaginava, dado o poder dos advogados dele, essas coisas, que algumas vitórias ele teria, né? Que algumas coisas ele teria. Então ele resolveu dar esse. Até porque ele estava ferrado mesmo, né? Só que, na verdade, ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo todas as vezes, né? Com exceção da primeira instância. Perdeu sempre. Então, eu concordo com o que você diz. Ele convalidou tudo. Ele tornou tudo o trabalho uma outra chave, mas ele nem sabe sobre isso, né? Ele não reflete sobre esse assunto, né? Agora, o que eu ia também dizer, também para concluir, é que o livro, eu posso dizer, ele causa também muito embaraço, né? Nesse universo da literatura que vai agredindo as pessoas, na literatura que vai ofendendo as pessoas. Porque, retornando ao o romance Divórcio e também o romance O Céu dos Suicidas, por exemplo, o romance O Céu dos Suicidas, ele é agressivo, sim, com pessoas que agridem suicidas, né? Ele é um romance em vários trechos, ele tem uma certa agressividade, né? Em defesa da dignidade do amigo. O romance Divórcio, ele é sim, por isso, por exemplo, que se eu fiz esse discurso aqui foi errado, mas eu não fico fazendo um discurso autodefensivo, né, de pelo amor de Deus, as pessoas ficam me agredindo, ou não sei o quê, porque eu também agrido as pessoas, mas eu busco, né, eu não agrido todo mundo, evidentemente, eu busco, claro, não é, uma literatura de combate que combata determinados grupos, que são os grupos que eu enxergo como os grupos de poder, né, os grupos de poder, mesmo no romance Divórcio, que é o que muita gente notou, o que está ali sendo discutido é uma questão social, né? É um livro que tem um debate sobre jornalismo, enfim, fontes do jornalismo, diferenças sociais, essas coisas. Era isso que eu queria dizer, não é? Eu não considero eu busco, evidentemente, muito cuidado em qual é o extrato que será ali criticado no trabalho, né? Uhum. Desculpa ter te interrompido. Não, de maneira alguma. É por isso, tipo, mas o que que ia dizer, tipo, é que se ele também manifesta essa fúria toda, e isso é uma coisa que fica muito latente quando você lê não só ele, mas por exemplo, o Maurício falou que a gente conversou ontem sobre o Céu dos Suicidas, né? Eu falei isso para ele, por exemplo, por mais que eu tivesse um interesse, por exemplo, já tivesse, até porque o suicida é uma das questões, é uma questão crucial para entender a obra do Victor Hugo, Isso, porque o Victor Hugo ele também acredita na dignidade do suicida. isso, eu Então, sei. isso, inclusive, é uma solução, a solução historiográfica dele passa por aí. Mas, enfim, por mais que eu tivesse parado para pensar nesse período todo sobre isso, a forma como você corporifica isso no livro, a forma como as coisas são corporificadas no livro, ou seja, a forma como os seus
como esse texto vai ganhando corpo, é uma forma que você, do tipo, realmente vai... ele me colocou num estado que eu não tinha estado antes, porque talvez eu não tinha... Tipo, eu fui conduzido a organizar as ideias de uma maneira do tipo de que realmente aquele corpo começou a existir, tipo, a existir na minha frente. Isso. Inclusive aquele corpo ausente, que foi exatamente por isso que eu pensei na questão quando eu pensei numa possibilidade de... Quando me veio a ideia, o impulso de... Tá aí um livro que seria interessante de pensar ele enquanto uma dramaturgia de dança, lá atrás, tinha visto sobre como tematizar esse corpo ausente. Isso. Porque é um corpo ausente do tipo, mas que se torna tão presente que ele sufoca, que ele continua criando uma... ele se torna um corpo ausente e presente ao mesmo tempo. Né? Tipo, ele é um corpo que tem uma extrema presença durante o livro inteiro, É. mesmo ele não existindo mais. Tipo, então ele vira um corpo que te começa, que está ali quase do seu Isso. lado o tempo todo. Perfeito. Você leu, Tono, o Céu do Suicida? Você leu? Sim, 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 sim. Ah, não sabia. Uhum. Leu? Não, Claro não que sabia. sim. Foi o primeiro livro do Ricardo que eu li. A gente conversou no Instagram há anos atrás, né? Porque foi o quê? Foi 2000 e... Eu acho que eu escrevi... A minha ideia de fazer isso foi 2017 ou 2018. É, é, Eu estava é. trabalhando com um conjunto de jovens criadores. Aí eu estava querendo retomar uma ideia lá, que eu tinha tido lá em Portugal, do tipo de pegar jovens criadores que criassem dinâmicas de como cada um deles aborda um assunto, um determinado tema dramatúrgico, do tipo, e eles reelaboram essa dramaturgia, e tinha convidado 3 pessoas que apresentariam essa ideia do tipo desse corpo ausente. Então, por isso que eu falei, tipo, essa coisa do, por exemplo, o Eduardo Cunha, eu acho que é de 2000 e... Quando? O Eduardo Cunha foi Não, 2017? o livro do Cunha é por aí, é um 2017. pouco. Não, É, 2017 eu estava acompanhando já, foi mais ou menos, foi nessa altura, porque eu já estava já é, com... é. É, aqui, para mim a mesma coisa acontece com o Diário de Cadeia, porque, por exemplo, uma coisa que me fascina muito, que me fascinou muito quando eu li o Diário da Cadeia, foi por exemplo, a forma como você conseguiu racionalizar certos processos. Por exemplo, tipo, que é aquela coisa de que quase sempre quando a gente fala de questões como essas questões criminais envolvendo políticos, peculato, corrupção, lavagem de dinheiro, etc, 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 o discurso da mídia quase sempre é um discurso muito pesadamente punitivo, tipo, aquele lugar. Só que existe um certo, e isso acaba fazendo você ficar com um certo desconforto de quando você vê essas pessoas falando sobre isso e elas falam com uma naturalidade muito grande. Isso, é. E o Diário da Cadeia tem uma coisa que eu acho fascinante, que é você racionaliza isso. Quando o Eduardo Cunha fala sobre as coisas, tipo, ele está racionalizando isso de um jeito que você fica, tipo, realmente, na lógica mental dele, realmente faz tudo muito sentido. Não, eu estou aqui, Claro. tipo, isso eu ganhei uma comissão. Não, isso aqui é um processo. Ele vai canalizar, ele vai meio que racionalizando a vida de um jeito que você começa a ver que, por exemplo, o religioso e a instância, tipo, a moral cristã e o processo dele de aproveitamento, como corrupto e a moral cristã não entra em conflito porque um está tão racionalizado dentro do outro que você vê que é uma Isso. figura harmônica, internamente muito harmônica. E isso gera isso é muito engraçado de ver. Porque do tipo, é incômodo e é engraçado. É engraçado mesmo, né? É. Porque ao mesmo tempo que você, do tipo, te gera um choque,
porque os dois processos se dão ao mesmo tempo. Então, você percebe que é uma lógica muito distorcida de realidade, mas é um corpo muito verossímil. É, Eu acho que isso que talvez gere tantas emoções. E aí volta para aquela questão de dança que a gente falou. É um corpo muito preenchido. Tipo, o corpo dessas personagens, mesmo quando elas estão... Eu acho que isso faz esses romances serem, talvez gerarem esse clima de ame e odeie, ou de querer que ele, ou de ficar supondo que ele está pulando da tela, pulando do livro, pulando para fora, é porque eles são corpos muito preenchidos, né? Eles são corpos que isso, estão ali, tipo, eles concordo. estão transbordando de preenchimento. É, É uma questão que a gente estava falando, que eu e o Maurício, a gente conversou muito sobre dança ontem, de Na que... medida que o Ricardo falava hoje discorria sobre o trabalho dele, com tantos detalhes, fez pensar nessa questão que a gente já vem desenvolvendo na dança, né? Que é esse preenchimento e a elaboração de presença para os intérpretes, porque, em geral, a gente valida muito a capacidade física, o virtuosismo, a instrumentalização que a pessoa eventualmente traz para poder elaborar movimento, mas é quase sempre desprovido de preenchimento, de vida real. Então, assim, a gente já começou há um tempo, desde da natureza da besta, a criar personagens inflando essas personagens de vida e questionando a existência delas. E eu acho que isso passou a ser um diferencial do nosso trabalho, né, Tom? Porque o que a gente vê na dança, que me entristece muito, especialmente aqui em São Paulo, é uma dança árida, muito desprovida de vida, e eu poderia ficar um pouco mais satisfeito se eu entendesse que essas pessoas ainda têm um compromisso com o corpo dotado, instrumentalizado, mas a maioria não. Então, o que se vê é uma tentativa, quase uma caricatura do que seria um intérprete de dança, um bailarino, porque não tem história, é um corpo sem história, é um corpo sem conhecimento. Então, quando eu isso. escuto você falando sobre os seus livros, eu quase coreografo aqui, na medida que você vai falando, eu começo a coreografar e pensar cada vez mais nesses intérpretes inflados de existência e descobrir e questionar a cada dia em que se elabora um movimento, de onde vem esse movimento e por que que ele existe, né? E Isso. dando vitalidade para as personagens. Isso eu achei incrível. Eu queria fazer uma observação que eu acho muito interessante, o título do Céu do Suicida, porque é quase que você, ao dar esse título, quase que você cria uma possibilidade, um olhar positivo em torno do que é o suicídio, como se você quase assumisse uma linguagem cristã para qualificar o ato do suicídio, validando ele. É isso, né? O céu do É, eu, suicídio é quase como um olhar cristão, uma leitura cristã, mas só que invertendo e aprovando o suicídio, né? Dizendo que isso é possível de ser considerado, né? eu acho Diante que é de... isso mesmo. Eu acho que é Uhum. isso. Não é, a pretensão não era dizer o seguinte, não é isso, dizer assim, vá lá e se suicide, não é isso, Não, eu não entendo, é? sim, eu Mas entendo, claro. a pretensão era, se isto ocorreu, não é? Se Uhum. isto ocorreu, por que não vai para o céu também? Não Exato, é? Era isso mesmo que você disse. Tem uma, eu achei forte. tem é A, exatamente isso. Sim, é a exatamente forte. isso. Tem uma convalidação de que a dignidade não foi perdida, né? Uhum. Porque como você disse também, porque esse corpo é um corpo preenchido, é um corpo que teve Uhum. uma vida, teve uma história, teve uma dor, não é? Teve dor, teve realização, teve embate, teve conflito, não é? E tomou uma decisão. Esse corpo tomou uma decisão, não é? É, enfim, então por que que ele é um corpo menos válido ou menos digno para o seu enterro do que corpos que tomaram outras decisões? É isso que o livro tenta
abarcar diante de uma dor, não é? Diante de uma dor muito grande, diante de uma dor muito grande do suicídio. Porque Uhum. o suicídio ele tem uma outra questão que é as pessoas que ficam com uma dor muito porque mesmo mesmo pessoas que morrem, não é? Mas parentes próximos que morrem, mesmo que morrem por uma fatalidade, por um acidente, por uma coisa, eles não deixam aquela nódoa de uma coisa que eu poderia ter feito diferente. Não é? Essa nódoa é uma coisa que passa para quem é próximo dos suicidas. Não E é? provavelmente se sente culpado por alguma razão, Isso. por não ter. Exato, isso, exato, exato. Falou, fica isso, que é uma das coisas que ocorre com o narrador de O Céu dos Suicidas. Ele fica pensando: será que eu falei errado? Será que Aham, eu poderia ter tomado outra decisão? Será que aquele dia da nossa conversa eu não teria falado outra coisa? Mas isso é uma pesquisa que eu fiz que envolve muitos, muitos parentes e amigos próximos de suicidas, que não envolve uma pessoa que sofreu uma fatalidade, né? Que, enfim, que é uma outra questão. Claro, envolve um outro tipo de dor, né? Mas essa dor é uma coisa muito, muito característica, né? Também. sim, é sim. Outra coisa que eu queria ressaltar, que ontem à noite eu li o discurso de recebimento do prêmio da francesa Annie Ernaux, quando ela recebeu o Nobel de Literatura, e é um discurso longo, inclusive Isso. para o Tono e para a Dani também, e na medida que você lê, você entende por que os romances, os livros que ela escreve, são sempre na primeira pessoa, porque é uma vida muito rica, muito poderosa, e que é suficiente para que se tire todas as informações daquela existência dela que ela precisa validar. Eu acho isso Isso. incrível e acho Isso. maravilhoso essa coisa dessa literatura, porque antes eu confesso que eu tinha um certo preconceito, inclusive quando a gente criou da natureza da besta tem um caráter autobiográfico, né, porque é a minha história na dança, bastante sobre a minha história na dança. E eu, num determinado momento, depois de performar muito, eu fiquei quase que envergonhado por ter a minha história exposta, entendeu? E aí eu desenvolvi, a partir daí, um certo preconceito, porque eu dizia a mim mesmo, por que não ter imaginado essa existência, ao invés de ter sido a real da qual eu me basei para poder criar movimento, né? Por que não inventar? Porque é possível inventar, mas essas coisas vividas na carne, elas fazem com que as histórias e a cada palavra que é escrita, no caso, no nosso caso, a palavra dançada, né? Ela se torne mais verídica, mais potente, né? Então, a Claro. partir desse encontro com você, desde ontem, e hoje eu entendo e passo a gostar mais dessa literatura, sabe, escrita em primeira pessoa dessas Que bom. personagens. Que Essas bom. personagens, elas são muito são retiradas no território de muita veracidade, né? Tudo de verdade. Que É como bom. se dissesse, isso é de verdade. E por mais que exista uma pequena distorção, ainda há de se pensar, provavelmente, que essa personagem ela é verídica, né? Que Porque bom. ela vem de um lugar de muita realidade, né? Claro, Enfim, eu eu queria fico ressaltar, feliz. é, eu queria ressaltar isso. E Fico esse, feliz. esse, e esse texto da francesa é genial. Eu não sei se É, você leu, eu acho é, uma das coisas mais lindas que eu li nos últimos tempos. Quando ela fala, isso. principalmente, gente da nossa raça, né? Ela quer dizer gente que tem esse verbo, que tem esse drive na Isso. existência, né? Eu quero deixar uma marca na existência, ser gente da nossa raça, são os artistas, né? Então ela fala, Isso. a gente precisa vingar, então é a maneira como ela vinga, que num determinado momento ela nem acreditava mais que ela fosse se tornar uma escritora, mas ela vinga justamente porque ela acredita na história dela, no que ela passou Isso. para chegar onde ela chegou. Eu acho É isso louvável. impressionante. É impressionante, É, aquele texto eu achei impressionante. é Realmente, não sei se o impressionante. Tono leu, mas eu É achei impressionante. realmente.
Uhum. É Era isso preciso que eu ler. queria. Isso, é preciso ler, vale É, a pena. É vale a impressionante pena. mesmo. E dos livros dela, qual que você sugere, assim, para ser lido? Que você tenha memória, assim. Espera aí. Uhum. Uhum. Outono, Diga. leia esse depoimento Ó, dela, É que eu porque estava é um muito. discurso. Aham. posso te Ah, apresentar? pode, por Eu vou favor. te apresentar os livros. Me falta um só aqui dela. Me falta um só dela. Dos publicados no Brasil, não é? O livro que é considerado o mais denso dela, é esse livro aqui, chama Os Anos, né? Ah, Os sim, eu Anos. li sobre ele ontem. Então, Uhum. esse é um livro que passa uma certa história da Argentina, mas é uma história da Argentina, perdão, da França, desculpa, mas é uma Uhum. história em que ela vai falando ali justamente dessa raça dela, desse público dela, e como esse público vai indo. Mas eu acho que para começar, você podia pegar talvez um desses dois, ou esse aqui que chama Ok, O Acontecimento, que ok. é sobre um aborto, uma interrupção de gravidez. Ou, ou este aqui, que é A Vergonha, Uhum. que é sobre, como é que eu vou dizer? Uma briga dos pais, algo assim. Mas não é bem isso, mas começa sobre isso. Eu acho que esses dá para Vou ler. você, é, mas você também precisa ler O Céu dos Suicidas e O Divórcio. Eu quero ler O Céu do Suicídio e do Suicida e quero ler O Divórcio. Quero Então, mesmo. a Vou gente leva ler. Você amanhã. precisa, O Oi? você divórcio precisa. eu preciso ler. Aham. ah, que o divórcio não tem. O que está ali na pilha, eu não falei dele porque eu não comecei a ler, porque eu tive um. Eu tô com leituras atrasadas da tipo aqui de. Então eu ainda estou colocando. Que é um livro que eu não vejo você falar muito sobre, do tipo, inclusive, do tipo, que é o Vista. Vista Particular. Sim, esse é É, um livro, mas eu gosto desse livro. Esse é um livro bacana. É um porque o artista Vista está ali para eu plástico, ler. né? O Vista está ali É, para eu ler. Eu ainda não comecei, por isso que eu não tenho nada para falar sobre. é um Eu artista comprei. plástico que faz uma performance, inclusive de dança, ali na orla do Rio de Janeiro. E aí acontecem eventos absolutamente inacreditáveis, né? Eu não falei porque eu interrompi aqui no Eduardo Cunha, senão eu ia longamente, viu? Assim, pela coisa. Mas se vocês quiserem, vocês me deem o endereço que a editora manda os livros, não é? Ah, A editora eu quero me sim. dê, Eu vou depois gostar. você pega o meu e-mail, o Tono tem o meu e-mail, você pega e me manda um e-mail, porque a editora é muito tranquila quanto a isso, inclusive eles pedem Uhum. para mandar mesmo, eles têm Ah, política deles, então é só me uhum. dizer que a Companhia das Letras manda. A Companhia das Letras Maravilhoso. manda tranquilamente. Obrigado. Não tem nenhum constrangimento quanto a isso, não tem nenhuma. Pelo contrário, a editora realmente me ajuda, inclusive. Me Uhum. Ah, ajuda. legal. Maravilhoso. Obrigado. Enfim, É é isso. isso. Legal, gente. Tá quase Maravilha. dando 9 horas aqui. Foi Uhum. legal. Foi Foi bom, foi legal. muito bom. Eu quero te agradecer, Ricardo, assim, primeiro que eu te acho um artista incrível, muito audacioso, muito Obrigado. corajoso. Eu gostaria de ter essa audácia que você tem para criar coreografia e fico pensando que tipo de coreografia seria. Talvez eu tivesse que sair de um determinado território meu, porque eu sou muito cauteloso, né? Mesmo quando eu crio, eu sou muito cauteloso. Não que eu tenha medo do que isso possa suscitar nas pessoas, mas é porque a minha natureza é assim, ela é cautelosa e arisca, né? E você, eu vejo que tem uma coragem, uma audácia, assim, absurda, invejáveis. E eu acho Obrigado. que isso é um elemento que sustenta a sua obra, né? É incrível. Obrigado. Parabéns e adorei escutar sobre o seu trabalho e sobre tudo que você tem a dizer. Muito obrigado. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Foi ótimo estar aqui. Eu achei que ontem foi legal e hoje foi mais ainda. Muito obrigado. Aí amanhã a gente vai fazer a transmissão do Circo da Meia-Noite. Não sei se você. Ele não viu, né?
O Ricardo Eu recebi um link, eu recebi já um Ah, link de recebi uma o link. outra gravação, mas vocês vão transmitir ao vivo amanhã, não é isso? Não, é uma Amanhã é gravação. uma gravação. Não, eu Pode já falar. recebi. Eu já Não, é recebi. uma gravação do tipo. A gravação de amanhã, que vai ser exibida amanhã, é aquela gravação que eu te falei que agora é a legal. Ah, tá. Porque nós fizemos uma gravação na estreia e depois nós fizemos uma gravação no final da temporada. Ah, O então amanhã eu registro, vou ligar às 19 horas. 19 horas eu essa ligo gravação de lá. amanhã é o registro do final da temporada, ou seja, o trabalho amadureceu. Ótimo, Sim. Então, é ótimo. um outro lugar, tipo, de. É um Tá, outro lugar. tá. Amanhã eu vou ligar então, 19 horas. Pode deixar. Maravilha. Tá ótimo. Bacana. Obrigado. E Legal. depois conta pra gente o que você achou. Pode Uhum. deixar. Pode deixar. Obrigado, gente. Muito Obrigado. 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 Boa Valeu, Até noite. pessoal. Um uma abraço e próxima. Boa boa noite. noite. Um Boa abraço. noite, gente. Tchau, tchau, tchau. 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 Até mais. Tchau, tchau. Até Tchau, tchau. mais.